Olá, gente, bom dia. A paz do Senhor, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais da palavra do Senhor para todos vocês que nesse momento ligaram o seu celular e para todos aqueles que ainda vão ligar o seu celular para ouvir, tá bom? A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 1 em diante. É a parábola do semeador, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Eu vou falar para você aqui da parábola do semeador, quando fala que o semeador saiu a semear. O semeador que está falando aqui é o pregador da palavra do Senhor. Ele sai a evangelizar. Ele sai para pregar a palavra do Senhor. Não só na igreja, mas em qualquer outro lugar que ele chegar, ele vai pregar a palavra do Senhor. Ele vai semear a semente. Ele é o semeador, certo? Bom, tem muitas pessoas para ouvir a palavra do Senhor naquele dia que ele saiu a semear. Só que uma parte dessa semente aconteceu que ela caiu junto ao caminho. Ele estava semeando e um pouco dessa semente caiu no caminho, né? E vieram as aves do céu e a comeram. São aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Ouvem a palavra do Senhor enquanto o semeador está semeando, enquanto o pregador está pregando. Mas logo que o pregador termina de pregar a palavra, eles já esqueceram tudo. Vieram outras pessoas, falaram alguma coisa, deixa de ser bobo, né? Não acredita nisso não, isso não é verdade, né? Então, as aves vieram e comeram a semente, né? E deu ouvidos a conselhos do mundo, né? Conselhos de outras pessoas que não querem nada com Jesus, tá bom? Então é isso. Por isso que ele diz que as aves vieram e comeram a semente. Porque essa pessoa ouviu a palavra do Senhor, ouviu a palavra de Deus, o que o semeador estava semeando, o que o pastor estava pregando. O pregador estava pregando a palavra do Senhor. E ele até gostou, e ele até sentiu uma emoção no coração que iria, a partir daquele momento, aceitar Jesus. Mas, de repente, ao sair daquele lugar, ele já esqueceu tudo. Ele não ligou, né? E pronto. Saiu e não quis mais, virou as costas para a palavra. Mas a outra parte da semente caiu sobre pedregais. Você já passou em alguns lugares onde tem areia, um pouco de areia, mas tem mais pedra, né? Um monte de pedra. Quando o semeador estava semeando, a semente caiu no meio daquelas pedras, dos pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo a semente, né? Porque não tinha terra profunda, né? Assim que caiu a semente, demorou um pouco, a semente nasceu, né? Virou uma plantinha e começou a nascer. Mas só que não tinha muita terra, então ela não podia se enraizar naquele lugar, certo? Então apareceu o sol, queimou aquela plantinha e aquela plantinha morreu, secou-se. Ou seja, o semeador, quando ele estava semeando, quando ele estava pregando, ele
pregando a palavra, outra parte daquela multidão ouviu a palavra do Senhor, né? E até guardou no coração, certo? Desejou muito aceitar Jesus, desejou muito andar com Jesus, desejou muito ficar na presença do Senhor. Só que como não tinha muita terra, ele não teve raiz. Então ele não se enraizou. A plantinha não enraizou. Por isso veio o sol e secou. As pessoas que ouviram a palavra do Senhor, aquela outra parte, né? Ouviu a palavra do Senhor e até sentiu o desejo de buscar o Senhor. Começou a crescer, né? Começou a entender a palavra do Senhor. Começou até a desejar fazer o que era certo. Mas, como não tinha raiz, ela saiu da presença do Senhor. Ela estava lá dentro da igreja, né? Começou até a congregar. E foi. Mas só que quando ela começou a congregar essas pessoas, lá por causa de qualquer coisa, por causa de algum problema que aconteceu na vida dela, por causa de uma inveja, por causa de uma raiva que ela teve dentro da igreja, por causa de qualquer fofoca, alguma picuinha que aconteceu dentro da igreja, ou às vezes porque ela não gostou do pastor, ela não gostou da maneira que o pastor pregava, ela não gostou da maneira que a irmã estava louvando, ou então é porque ela quis alguma coisa dentro da igreja, não estava no tempo ainda ela receber um cargo e ela não aceitou. Então ela não aceitou também a disciplina que por acaso às vezes estava fazendo alguma coisa que o pastor teve que chegar para ela e reclamar, né? Reclamar, ensinar, mas a pessoa não gostou e por isso ela saiu da presença de Deus, ela saiu da igreja, não é? Então veio o sol e secou a plantinha, porque não tinha raiz e ela morreu logo. Então a pessoa que não estava enraizada com Deus, não estava enraizada com Jesus, não tinha raiz, por isso saiu da presença do Senhor. Tá bom? Mas teve outra parte. A outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Quando o semeador estava semeando, teve uma parte da semente que caiu num lugar onde só tinha espinhos. Eu falo aqui para você, algum de vocês conhece aquela planta chamada jurema, que tem muito no mato, onde os vaqueiros, né, sempre corriam atrás do gado e passavam e se furava tudo, né? Jurema. Estou dando só um exemplo aqui. A jurema, ela tem muito espinho, ela fica assim, entrelaçada, né? Então, quando a semente caiu no meio dos espinhos, certo? E ela até cresceu. A plantinha cresceu, começou a crescer. Aquela semente virou uma plantinha, começou a crescer. Mas foi sufocada por causa dos espinhos. Ou seja, o pregador estava pregando a palavra do Senhor. E uma boa parte dessa palavra do Senhor, muitas pessoas entenderam. Olha o barulho, gente. Muito barulho. Então, boa parte dessa multidão ouviram a palavra do Senhor, certo? Só que por causa... tipo assim, ela ouviu a palavra do Senhor, aceitou e começou a crescer na presença de Deus. Ela começou a congregar, ela começou a orar, a jejuar, a obedecer a Cristo, né? Fazer as coisinhas tudo direitinho, do jeito que Deus gosta. Mas aí, por causa dos espinhos, por causa dos problemas, ela desistiu. Ela se sentiu sufocada e saiu da presença de Deus. Os espinhos, que quer dizer aqui, são as lutas, as perseguições, as tribulações, as mentiras, as falsidades, as drogas, a cachaça, adultério, lascívia, luxúria, vaidade, né? Jugo, entendeu? E desejo por algo errado, né? Eu sei que vieram tantos problemas, com filho, com marido, com vizinho, com mãe, com pai, com todo tipo de problema. Porque eu quero falar para você que quando a pessoa está na presença do Senhor, está buscando verdadeiramente o Senhor, não pense você que vai ser só de bonança, não. Vai ser de luta também, certo? Você vai ser provado para você poder ser aprovado, certo?
Então não pense que você se entregando ao Senhor, buscando ao Senhor, não é? Aceitando Jesus, você vai viver toda a vida da abundância, não. Ou quando você aceitar Jesus, você vai ter carro, casa, mansões, dinheiro, emprego bom, tudo bom. Você pode ter tudo isso porque Deus é fiel em te dar tudo isso. Mas não pense só isso. Você vai passar por perseguições, por tribulações. Quer ver? Você pensa, leia a palavra do Senhor e você veja o quanto Moisés sofreu, Jeremias sofreu, Isaías sofreu, Pedro sofreu, Paulo sofreu demais, certo? Então todas as pessoas, né, os profetas antigamente sofreram muito, porque eles eram fiéis ao Senhor. Então não pense você que você aceitando Jesus, você vai viver só na abundância, não, não. Vai ter muita luta, certo? Você vai passar pela prova, para poder ser aprovado. Então é isso. São as pessoas que aceitaram e até começaram a crescer, mas como veio os problemas todos ali, sufocaram ela. E ela pode até ter pensado assim, mas eu estou aceitando a Jesus, eu aceitei Jesus, eu estou fazendo a vontade do Senhor, então por que eu estou passando por toda essa tribulação, por toda essa luta, por tudo isso? Então, às vezes até começou a sentir raiva, né, de estar na igreja, de estar fazendo a vontade de Deus. Então, os espinhos sufocaram a plantinha. Ou seja, os problemas, as tribulações, as lutas, as mentiras, as drogas, a cachaça, adultério, tudo isso, todo tipo de problema, veio e sufocou a pessoa que estava buscando o Senhor. E ela não aguentou, porque não tinha raiz, certo? Não aguentou e saiu da presença do Senhor. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Outra parte caiu em boa terra, certo? Caiu em boa terra e deu fruto e vingou e cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100, certo? Outra boa parte desse povo, dessa população, dessa multidão que estava ouvindo a palavra do Senhor, né? Tinha o coração contrito do Senhor, sentiu o desejo de verdade de aceitar o Senhor e aceitou, e congregou, e jejuou, e orou, e ficou, permaneceu, entendeu? Aceitou Jesus com compromisso e ficou na presença do Senhor e nunca mais saiu. Veio o sol, mas não secou, veio as lutas, tribulações, mentira, falsidade, tudo, todo tipo de problema, mas não sufocou essa plantinha, não sufocou essas pessoas que realmente aceitaram Jesus de coração, com o coração contrito, com amor, com certeza do que queria, porque eu queria a salvação, porque querem a salvação e não saíram de de maneira nenhuma, não saíram da presença do Senhor. Pode entrar, meu filho, pode entrar. Pode até deixar a porta aberta se quiser, bota ali, ó. É só não deixar a gatinha entrar, ela vai comer a ração da outra. Então é isso. Essa é a boa parte da semente que caiu em boa terra, né? Então são as pessoas que aceitaram Jesus, que ouviram a palavra do Senhor e aceitaram e nunca saíram da presença do Senhor. Estão sempre com o Senhor. Pode vir tempestade, tribulação, luta, perseguição, tudo que você possa imaginar. Mas eles pensam, em primeiro lugar, eu estou com o meu Deus. Se eu não tiver com o meu Deus, como que eu vou aguentar? Então, eles preferem ficar na presença do Senhor. Eles estão enraizados, porque o sol veio, mas não queimou. Os espinhos apareceram, mas não sufocaram. Essas são as sementes que caiu na boa terra. São as pessoas que verdadeiramente aceitaram a Jesus e que permaneceram, que estão com Jesus, estão enraizadas com Cristo. E é isso. E aí diz, quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, tá bom? Espero que você ouça esta palavra e medite, pense bem, tá bom? Que verdadeiramente é o que Deus, é o que Jesus quer que eu e você façamos, é aceitar e viver, permanecer, enraizar com Ele, nunca mais deixar Ele. Gente, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, morte de cruz, sofreu muito e inocente, mas porque Ele queria dar a nossa vida, Ele quis dar a nossa vida. Para eu estar aqui pregando hoje a palavra de Deus para você, Jesus morreu por mim. Ele me deu a salvação, me deu a vida e deu para você também, tá? Então vamos pensar nisso.
Aceita Jesus enquanto é tempo. Jesus está voltando, Jesus está às portas, batendo a porta do teu coração. Mas ele só entra se você abrir, porque ele não é invasor. Tá bom? O invasor, quem chega dentro de nossas almas. Tá bom? Pois, um bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Eu espero que você tenha um dia muito, muito bom, cheio de alegria. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Um abraço bem forte para cada um de vocês. Tchau.